O ano judiciário de 2017 foi aberto nesta quarta-feira pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Declaro aberto o ano judiciário de 2017 deste Supremo Tribunal Federal, dando cumprimento às normas legais e do regimento interno desta Casa, enfatizando que a gravidade deste momento por nós vivenciado, pela morte há pouquíssimos dias de um dos juízes do nosso colegiado, e por isso mesmo, em respeito à memória do saudoso ministro Teori Zavascki, impõe-se maior simplicidade a este evento, que assim se reveste de especial significação. O plenário prestou uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, que morreu no dia 19 de janeiro em um acidente aéreo. Em nome de todos os ministros do Supremo, o decano Celso de Mello disse que, inspirada no legado deixado por Teori, a Corte não vai hesitar em combater e punir práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teori Zavascki na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada. Celso de Mello enalteceu o padrão ético do ministro Teori Zavascki. O rigoroso padrão ético que sempre pautou a irrepreensível atuação do ministro Teori Zavascki como magistrado, constitui um dos mais preciosos legados de sua marcante passagem por este Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou que a trajetória de Teori inspira a atuação do Ministério Público. A prudência, o senso de justiça, a fortaleza, o equilíbrio, a esmerada técnica, a seriedade, a honradez, enfim, o ministro Teori agregava características únicas, tornando-o uma pessoa inesquecível e um magistrado ímpar. Durante a sessão de julgamentos, os ministros decidiram por maioria que prefeitos e vice-prefeitos têm direito ao pagamento do terço de férias e do 13º salário. A decisão foi tomada durante a análise de recurso em que o município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, questionava a decisão da Justiça Gaúcha, que declarou inconstitucional lei do município, que previa o pagamento de verba de representação, do abono de férias e do 13º aos ocupantes do executivo local. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que apenas o pagamento da verba de representação é inconstitucional. Constata-se que na expressão utilizada no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal não encontra exata correspondência quando pretende se referir aos servidores públicos, e que o parágrafo 4º do mesmo dispositivo preconiza a remuneração por subsídio a todos os poderes, sem distinguir detentores ou não de mandatos seletivos, e não viabiliza uma leitura reducionista, no sentido de que os demais exercentes de cargos públicos não deveriam receber aquilo que os servidores públicos recebem. O terço de férias e a gratificação natalina não se excluem por invalidade constitucional, ilegitimidade constitucional dos detentores de mandatos eletivos. Há possibilidade, sim, de uma legislação
como esta aqui, a municipal, prever essas vantagens para prefeitos e vice-prefeitos sem que isso implique afronta ao texto constitucional. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, o ministro Luiz Roberto Barroso leu as teses ao final do julgamento. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, que é uma posição pacífica aqui do Tribunal. E a segunda, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário. O entendimento do STF deve ser seguido por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, em que se discute a possibilidade de réus ocuparem cargos na linha de substituição do presidente da República. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que confirmou decisão tomada pelo plenário em dezembro do ano passado para que os réus possam continuar na presidência da Câmara ou do Senado, mas sejam impedidos de substituir o chefe do Executivo. Fora da hipótese constitucionalmente prevista que autoriza o afastamento automático do presidente da República em razão do mero recebimento da denúncia, o que já disse ser medida excepcional e exclusiva para o presidente da República, somente mediante a demonstração concreta do periculo libertatis, vale dizer, da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado, será possível determinar se o afastamento dos cargos de presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 282 e 319(6) do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência como norma de tratamento. Bom, e para falar sobre a sessão de ontem, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, ontem a sessão contou com uma homenagem, né, ao ministro Teori Zavascki, mas também os julgamentos, né? Foram 3 julgamentos, 2 acabaram sendo concluídos e apenas esse tão famoso julgamento para se resolver definitivamente o mérito da ADPF 402 para o Supremo dar uma decisão final com eficácia vinculante sobre a interpretação, a melhor interpretação que deve ser dada à Constituição acerca da substituição na presidência da República por aquele ocupante de cargo que seja réu aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, só para a gente lembrar, a presidência da República ela é exercida pelo presidente, na ausência pelo vice-presidente, que é o sucessor e substituto natural do presidente da República, e na ausência dos dois, ou temporariamente, em caráter temporário, claro, assume o presidente da Câmara, na impossibilidade o presidente do Senado Federal e depois, na ausência ainda, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa ADPF, o que se discute é se o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, uma vez que se tornem réus aqui no Supremo Tribunal Federal e passam a responder por ação penal, eles poderiam ou não